Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a Marritmos. Em nome do MADEF, o Movimento Afrodescendente, eu estou muito feliz em receber vocês aqui, em fazer essa parceria, né? O projeto Tecendo Sonhos, Preservando a Vida, ele iniciou desde o ano passado, é uma parceria do MADEF com a Secretaria de Meio Ambiente, coordenado por mim e em parceria com a Marritmos também. Se precisarem de qualquer coisa, podem contar comigo. Vou apresentar para vocês, então, Paulinho Maia, que vai estar dando sequência aí aos trabalhos, tá bom? Então tá. Então, para vocês, o que é um figurinista? Um figurinista de teatro. Né? Porque tem bem diferença, né? Um figurinista de roupa normal, um estilista, e um figurinista de teatro. Né? Então, para vocês, o que é um figurinista? Qual a função do figurinista? Criar em cima dos figurinos, dos personagens. Mas o figurinista ele faz parte de uma equipe, né? O figurinista ele nunca trabalha sozinho, tá? As pessoas acham que o figurinista é o figurinista, ele chega e resolve tudo. Não, né? Porque o trabalho artístico nunca é uma coisa isolada, né? Sempre é um trabalho de equipe. Sempre, sabe? O que é um figurino? Então tá, eu vou pegar uma peça para vocês. Seu adereço. O que é isso aqui? Chapéu? Um capacete. ET? O que é? Não. Eu sei. Uma formiga. Não. Não, esse Vamos ver, a gente está vendo o que é. É o chapéu, né? Dá pra ver que é uma cabeça de alguma coisa. Tá? Então tá. Caranguejo. Oi? Caranguejo? Um caranguejo. Caramba, é verdade. Mas não é um caranguejo. Né? O formato é bem semelhante. Não é um caranguejo, mas é um caranguejo. Sim. Né? Dentro da minha concepção, né? E se o ator não faz assim, foi esse completo, né? Aham. Tá? E por que a gente consegue sacar isso? Por causa do figurino dele. Por causa da forma, né? Formato. Essas coisas, né? Cores, né? Isso, né? E as anteninhas assim, Aí, parece o caranguejo. antes mesmo da pessoa começar a representar, a interpretar, o figurino já faz a parte Isso dele. aqui, tá? E isso aqui. O que é isso aqui? Tá faltando todo, né? O restante. O que é isso aqui? Lembra muito uma raia. Vejam bem, ó. Zolinho, né? Isso aqui é zolinho, né? Zolinho saltadinho. Se eu fizer assim. É um caranguejo, né? Quase. Siri. Um siri. Né? Temos o formato, né? Isso vai remeter ao siri, né? Mas não é um siri, né? É uns cordões trançados que fazem a forma do siri, né? Então o figurino de teatro é isso, é uma linguagem. Entendeu? Todo figurino é linguagem. Ele faz parte, ele vai adicionar mais informações ao texto, né? Ao enredo, né? Tem coisas que não existem no texto, né? Tem coisas que não existem, né, no samba enredo, né? Não está escrito ali, mas o trabalho do figurinista, do aderecista, ele vai completar essa linguagem, entendeu? Então não é um figurino de teatro, não é só para decorar a coisa, entendeu? O figurino é para você completar essa linguagem, né? Que é a linguagem de símbolos, de signos, né? Que é a semiótica. Então uma pessoa que quer
que queira desenvolver esse trabalho de figurinista, é super interessante a pessoa estudar a semiótica. Então tá. Então agora eu queria fazer um pequeno exercício com vocês. Vamos trabalhar com totem. O que significa totem? Totem, você lembra aquelas coisas de índio, né? Tem uma coisa aqui, tem uma coisa aqui, tem uma coisa aqui, tem uma coisa aqui, que vai representando um deus, né? Tá? Então a gente vai trabalhar nessa ideia de totem, mas que passe alguma coisa, um personagem, uma emoção, entendeu? Alguma coisa que vocês queiram dizer para as pessoas, só através desses símbolos, signos e índices. Isso, legal, é isso, né? Bom, poder de observação a gente não teve, né? Tudo teve significado, né? Saquinhos plásticos. Fulano, Beltrano, Ciclano melhor que você. Isso. Daí. Tem uma coisa que a gente tá esquecendo também, que tem uma personificação. Não morre, né? Tudo que não é verdade. Né? Massa, legal. E esse aqui é a fé, tem quase, né? Ali representa. Recapitulando, né? O figurino, né, é o traje usado por personagens, né, de uma peça, de algum espetáculo, de um vídeo, é a vestimenta do personagem, né? A gente, como figurinista, ou cenógrafo, ou qualquer dos elementos que a gente trabalhe num espetáculo, o cara que trabalha, ele tem que saber a fundo sobre a obra, entendeu? Pesquisar, tem peças de época, né, que você precisa fazer todo um estudo, dar uma pesquisa, costumes de época, costume das pessoas, a realidade da época, tudo isso, né? O espetáculo da Ana, né, que é o Contra a Maré, a ideia da Ana é trabalhar com uma realidade de São Francisco do Sul, né? Entendeu? Então eu, como figurinista, a minha obrigação é estudar São Francisco do Sul, entender a realidade de São Francisco do Sul, sabe, da história, ela usa muito os bichos daqui, né, animais, então o figurinista tem que pesquisar isso, entendeu? Para conseguir passar, né, nos figurinos essa ideia. O que é um siri que tem um personagem, né, que é o Lastrinho, que é um siri que invadiu a cidade. Entendeu? Então tem que estudar isso e o que isso significa nessa história. E como você pode usar. Eu, quando criei o figurino, que a gente tem o caranguejo e tem o siri. Né? O caranguejo, para mim, é o caiçara. Né? Por isso que a gente optou em trabalhar com essa folha de bananeira. Eu imaginei em caiçara é chapéu de palha, né? É essas coisas, entendeu? Então a gente tenta usar isso. Então eu coloquei o caranguejo como o caiçara e o siri como o estrangeiro. Entendeu? E daí o que eu achei de elementos para significar esse estrangeiro? Usei uns plásticos, usei umas coisas mais industriais, cordões, malha e essas coisas aradas, entendeu? Porque daí você vai agregando valores, né? Que nem a palha da banana é um valor mais agregado ao caranguejo, né? Entendeu? O caiçara e essas coisas. Então o figurinista tem que estar ligado nessas coisas aradas. Não é simplesmente de repente você veste, mas é um tipo de trabalho que você pode agregar muitas coisas. Você pode criticar tudo, sabe? De repente o texto não é crítico, mas você trabalhando no figurino, você pode passar toda essa crítica para o figurino. Entendeu? Que não é falado no texto, mas, né? Então o figurino é isso. É uma linguagem, não é só enfeite. Entendeu? Pode ser só enfeite, tudo bem. Mas eu acho que daí é jogar uma oportunidade, onde você pode colocar mais coisas ali, né? Para deixar a coisa mais rica. Entendeu? E daí tem todos esses elementos, né? Dos símbolos, dos signos, dos ícones, que são coisas que
recapitulando, né? São coisas que ganham um outro valor de cena. Entendeu? Então, por isso, quando se faz o figurino, quando se faz o cenário, a cor significa alguma coisa, a forma significa alguma coisa, tudo significa alguma coisa, né? E você tem que se ligar no pessoal que vai vestir essas roupas. Para mim, é uma das coisas que eu preciso mais respeitar, porque a pessoa que vai levar isso, né? A pessoa que vai carregar isso, entendeu? Então eu respeito muito a opinião, as pessoas têm que se sentir bem, né? Porque teatro não é uma coisa fácil de fazer, né? Não é uma coisa fácil. Então a gente tem que respeitar a opinião de todo mundo, sabe? Não é uma estrela, uma coisa radical do trabalho figurinista, não é. A gente faz parte de toda uma estrutura, né? Desde a projeção de produção até a camareira, que se tiver, faz parte de tudo. É tudo uma coisa só. Não são elementos separados. Eu vou tentar falar, Paulinho, acho que sobre o que é o espetáculo, para de repente ficar claro porque esses... Pode ser? Porque daí eles começam... Porque desses figurinos. Então, a ideia do espetáculo Contra a Maré, que é o que a gente vai fazer amanhã, ele é para contar a história de lastrinho. Sabe o que é água de lastro? Não. Não? A água de lastro é uma água que fica dentro do navio. Então, o navio, para ele poder navegar, ele tem que ter um determinado peso. E às vezes ele está cheio de mercadorias e às vezes ele não está. Então, conforme ele, tipo, por exemplo, tirou a carga do navio, tirou os containers, tirou o produto que está ali, ele precisa ter água para ele poder estabilizar e poder navegar. Então, eles abrem os porões, né? Estou falando a grosso modo assim, abrem os porões enchem de água e ele consegue ter a estabilidade que ele precisa. Em determinado momento começou a colocar container, eles vão soltando a água para que ele não fique para que ele mantenha a estabilidade que ele precisa, o peso que ele precisa para poder navegar. E cada lugar ele tem um peso X, então tantas milhas ele tem um peso que ele precisa ter, né, naquela essa água, quando eles abrem esses porões, não vem só água ali, né? Porque está no mar, abriu, então ali dentro entram outros seres vivos, tanto espécies como também micro-organismos, né? Que vão estar junto dentro daquele navio. Existe uma legislação que coordena isso. Por quê? Porque uma espécie da Ásia, por exemplo, pode ter um predador dela aqui. Ou ela pode não ter um predador e se reproduzir muito. Então, existe uma legislação que diz que conforme o navio ele vai adentrando milhas adentro ou a parte da costa, ele tem que fazer essa troca, para que ele não traga esses seres vivos, esses bichos dentro dos navios. Mas a gente tem um relato, através da bióloga doutora Marta, de que existe aqui em São Francisco um siri asiático que chegou através de água de lastro. Então, por conta de eu gostar dessa ideia do navio, enfim, eu achei interessante essa ideia de ter o lastrinho aqui. E aí a história do lastrinho é isso. O lastrinho chega na cidade, ele é um viajante solitário do navio, que cai aqui na Bahia, por descuido ele cai aqui. E quando ele chega aqui, com medo de represália, ele começa a contar vantagem. Então ele começa a dizer que a nossa Bahia é suja, que os outros lugares são mais bonitos, que ele já viajou, que ele fez isso, fez aquilo. Por isso essa ideia de trazer ele como o estrangeiro que tem mais conhecimento, que tem mais tecnologia, entendeu? E aí o lastrinho chega aqui na cidade contando esse papo de que ele é diferente. O siri, na verdade, ele é o concorrente do caranguejo. Então, que é o caiçara. Que daí o caranguejo é o que vai ficar com ciúme dele, que vai ficar desconfiado, porque ele é o predador, entendeu? Então ele vai ficar aqui, a gente vai trazer essa leitura. E aí, com isso, tem os outros personagens. Tem a Toninha, tem a tartaruga, tem os peixinhos. É como se os personagens se dividissem entre aqueles que acreditam no lastrinho e tem aqueles que não, que vão... Opa, peraí, será que é bem assim? Que vão olhar com um olhar mais desconfiado para a situação. E aí, nesse meio tempo, por exemplo, as tartarugas, elas decidem que elas querem ir embora junto, que elas na cabeça delas, essa viagem no navio, como o lastrinho conta, é como se fosse um cruzeiro.
Entendeu? Então, tipo, ela tem uma musiquinha lá delas que fala que elas vão viajar de cruzeiro, que esperem ela. As peixinhas acham que quando elas saírem mar adentro, elas vão encontrar o amor da vida delas. Acreditando nesse contexto que o lastrinho contou lá de fora. Já outros vão ficar desconfiados. Então as aves, por exemplo, elas vão batalhar numa coreografia de danças urbanas entre aquelas que acreditam nele e aquelas que ficam desconfiadas do que está acontecendo. No final de tudo isso, eles se reúnem e decidem fazer uma investigação para saber se ele está falando a verdade. Com medo, ele conta que não, que na verdade ele só caiu aqui. Que ele só vivia dentro do navio, ele não conhecia lugar nenhum, mas por medo ele fala a verdade. E aí eles se reúnem todos os bichos se reúnem para mandar ele embora porque ele é um predador. Então assim, de uma forma infantil, porque tudo isso é com cantigas de roda, as histórias são todas cantadas, com toda essa fala minha, tudo com música. A gente vai trazer uma crítica à situação da água de lastro, né, do poder ambiental que isso pode trazer, do desastre ambiental que isso pode causar. E aí tudo isso somado ao lixo reciclado que vai estar nos figurinos. Então, eu entro na história. Isso. Né? O figurinista entrou na história. Então o figurinista tem que, né, participar dessa coisa, né? Entende? Então acho que ficou bem claro, né? Então tá, o figurinista cuida da criação, figurinos, interpreta, né? Essa ideia da direção, do texto, né? A interpretação dele, daí parte para a criação dos figurinos, sabe? Os croquis, né? Então vamos lá desenhar. Né? E um figurinista tem que saber de materiais, tem que pesquisar materiais. Tem muitos figurinistas que criam, que executam, né? Tem figurinista que não. O figurinista ele só desenha e dá supervisão. Entendeu? E tem outros figurinistas não, que botam a mão na massa. Então a gente tem que ter noção de costura, noção de luz, de coisa arada, porque tem muitas vezes você coloca um figurino, a luz entra e muda totalmente a cor do figurino. Entendeu? Então já mudou toda a intenção, né? Tá? Então tem que ter um contato muito grande entre essas pessoas que estão envolvidas, né? E a gente tem que ter também a noção de que cenário vai ser, né? O espaço que eu tenho, né? A gente tem que saber do ator, né? Que tipo de expressão corporal, de andar, que tipo de personagem. O balé é uma coisa muito delicada, muito difícil de fazer, né? Porque tem toda a expressão corporal, então o figurinista ele tem que ter uma noção disso. Não é simplesmente só criar e mandar ver. Não, a gente tem que se adaptar à realidade do espetáculo, certo? Eu tenho uma pergunta, pode falar? Por favor. Por exemplo, você é contratado para fazer um espetáculo de teatro. O figurinista, ele vai conhecer a cena e tal, mas ele vai conhecer o ator também? Ou isso não interfere? Interfere, tudo interfere no trabalho de figurino, de cenografia, tudo, toda a parte técnica Porque às vezes muda o ator, não muda? Muda, mas... mas muda o ator, mas a gente tem o personagem. Então daí, tipo, o figurino não é feito pra Neia, é feito pelo personagem que ela interpreta. Não, a gente veste o personagem. Entendeu? Não é o ator. Porque o ator, o bailarino, eles são, falando assim friamente, eles são objetos na nossa mão. Eles são objetos do diretor, do iluminador, do figurinista. Eles são a nossa tinta. Entendeu? E como é que funciona, Paulinho, o seu trabalho de figurinista quando a gente tem algo que já é pronto, vamos dizer assim, por exemplo, uma peça de teatro que não mude, que Romeu e Julieta, entendeu? Tipo, já tem um estereótipo para aquilo, né? Ou um balé de repertório.
né? Ou, sei lá, Shakespeare, sei lá, uma coisa assim que já tem muita característica. Como é que o figurino nesse trabalho? Isso depende, é o lance da direção que vai me dar isso. Entendeu? Porque tem, né, tipo, obras clássicas, né, Romeu e Julieta, tem o que Quebra-Nozes, que já tem partituras prontas, né? Que a partitura já vem, essas coisas de repertório, de coisas clássicas, principalmente, já tem, né? Tem balé que a gente trabalha que tem um filme ali, tem um passo que o bailarino tem que dar, né? Tem o tipo de roupa, a coisa clássica, mas aí depende muito da proposta, da direção da coisa. Como eu estou tentando dizer, o figurino, né, não é só uma vestimenta, né? Ele possui significados, variantes, todos embutidos, né? O texto, como eu falei, o texto de repente está dizendo lá, eu te amo perdidamente. Só que a intenção não é dizer isso, a intenção é mostrar que o cara não ama, né? Então é o raciocínio, a direção, a postura da coisa, né? E no figurino também funciona o mesmo tipo de coisa, né? Ele quer mostrar que não ama, então eu tenho que achar no figurino uma forma que diz que esse cara é falso, é mentiroso, está enganando, entendeu? Então são detalhes, né? Que nem o lance do siri e do caranguejo. E para mim, de tudo isso, o principal, né, é o ator que vai carregar tudo isso. O ator, ele carrega tudo. Ele vem com tudo ali. O cenário é ele, o figurino é ele, a luz é ele, é tudo ele. Entendeu? Então é por isso que a gente tem que estar ligado ali no personagem. Eu estou vestindo aquele personagem. Outra coisa que temos que ter também, que eu acho, que é em relação ao cuidado de fazer esse figurino, né, gente? Né? Porque é uma questão de respeito a tudo, né? Uma roupa de mendigo, por exemplo, que tem que ser toda rasgada, tem que ter cuidado para rasgar. Claro, saca? Porque de repente não fica rasgado, fica uma coisa só cortada, entendeu? Fica uma coisa falsa, né? Passa até nas brincadeiras que a gente faz, mas se você pensar seriamente, é uma coisa que tem que ser mais elaborada, até um rasgo que você dê. Dá a impressão que foi surrado depois do tempo, né? Isso, então tudo isso, entendeu? A gente vê muito em televisão isso, né? Os figurinos meio feitos na pressa, sem realismo. Na tesoura dessa vez, Essas coisas de época, né? De repente aparece uma coisa toda nova, às vezes fazem aquelas coisas de índios todos limpos, todas coisas, entendeu? Então é uma coisa que não funciona, fica uma coisa fake, né? Mas também é uma coisa intencional, de repente, do diretor da coisa fazer isso, porque ele quer atingir certo público e tudo mais, né? Tem gente que não vai entender. Então isso a gente tem que ficar sempre ligado, né? Porque saber, inclusive, que tipo de público que eu vou levar a isso. Pesquisa, todo estudo, toda coisa dada, né? O figurinista parte para o croquis, né? Que são os desenhos dos figurinos. Continuando, então aqui, né? A gente dá no meio da produção, tentando, né? Fazer tudo que o texto pede, né? Isso aqui seria uma garça, né? Então a ideia foi trabalhar com pintura, né? Lembrando aquelas coisas de símbolos, de signos, né? Isso aqui, ó, é uma coisa, ó, um índice, né? Essas coisas que remetem a penas, né?
remetem a penas e essas coisas. Então a solução encontrada foi essa. E como é balé, né, é dança, a gente teve que usar malha, né, porque precisa esticar, mas a ideia seria ser feito tudo em material reciclável, né? Isso daqui é uma proposta de ser uma toninha, certo? E como a gente trabalha com falco, As barbatanas? né, as barbatanas, para remeter a uma toninha, não é uma toninha, né, mas remete. As manchas tem esses detalhes de palco, né, porque no palco a coisa se transforma totalmente. Pode parecer manchado, sujo, mas o palco ele vai tomar um outro universo, totalmente diferente do que a gente está vendo aqui, certo? De trabalhar com escamas de peixe, que é o que a gente está fazendo aqui, uma espécie de bordado, né, com escamas de peixe. Miraguaia branca. Né? Que são pintadas e tudo mais, né? A proposta é trabalhar com material alternativo. Então foram as coisas que a gente encontrou para solucionar essas coisas. As pessoas me trouxeram muitas ideias, né? Esse é o trabalho da Nice, que foi feita todo em barbantes, malhas, plástico, que representam o lastrinho, o siri que invadiu a cidade. E o caranguejo. O caranguejo é uma coisa linda. Isso aqui se chama agregar valores, né? Porque foi trabalhado, tecido pela Nice, a Joana também, que me trouxe essas ideias aqui, de trabalhar com a folha de banana, que agregou mais um valor ao figurino, né? Que agregou mais uma coisa que eu nunca tinha visto isso. Foi em São Francisco que eu vi isso. Então, agregou mais um valor a esse figurino. Que é o interessante, né, do trabalho, é esse. Você vai fazendo e vai agregando, né, ao trabalho mais valores. Ele deixou de ser só um caranguejo, né? E está me passando mais coisas, né? A intenção seria passar mais coisas para a leitura das pessoas, entendeu? Já, né, remeteu a São Francisco do Sul, ao Caiçara, né, porque é o chapéu de palha, né? Se fosse o Caiçara seria o chapéu de palha, essas coisas todas. Essa é a malha do caranguejo. Olha, é a bananeira, que são os pelos. Que a ideia é remeter ao nosso caiçara, ao nosso caranguejo. E temos a tartaruguinha. A tartaruguinha, que também foi trabalhada com a bananeira. Não é um trabalho que se faça sozinho, não é, entendeu? Eu, como figurinista, sou mais uma ferramenta no meio de tudo isso, entendeu? Não sou mais importante do que qualquer outras pessoas que estão envolvidas nisso, tá? Desde a camareira, desde a mulher que passa a roupa, desde a costureira, entendeu? Então é um trabalho de conjunto que vai resultar no trabalho, né? Porque a gente precisa de informação, e quanto mais informação a gente tiver, é mais legal para o nosso trabalho. Então eu espero que tenha conseguido passar isso para vocês, ok? Muito obrigado e até a próxima.